Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre controle de mato. Então vamos usar esse termo controle de mato, jovem, mas controle das plantas de cobertura talvez seria o termo mais bonitinho, mas mato é mais chamativo, né? Então vamos lá, vamos falar de mato. Então o que é mato, ou na verdade o nome técnico que a gente dá para ele, né? São as plantas de cobertura, que aí ela tem de uma origem que ela pode ser ou uma planta de cobertura espontânea, é o que nasce lá normalmente, aí comumente a gente vai chamar de mato, ou podem ser plantas de cobertura que eu plantei. Né, hoje os adubos verdes, né, outras plantas elas estão lá com algum fim específico, tá? Outro nome bonito para mato, né, que a gente tem é plantas daninhas, que é um nome que a gente evita de usar, né? O melhor nome são plantas espontâneas, que elas aparecem lá entre aspas espontaneamente ou são nativas do banco de sementes, ok? Bom, como que a gente maneja isso? Qual que é o momento, né? Primeiro que a gente já vem falando em quase todos os episódios, quem conhece segue minha linha de pensamento em cultivo, não tem como deixar o solo limpo, essa coisa dos antigos, deixar tudo no limpo zerado, não existe. Tá? Pensando numa agricultura moderna, né? Uma agricultura que visa conservar o meio ambiente, ter alto desempenho lucrativo, prestar todo um serviço social ali, né, ambiental, não existe solo limpo. Tá? Então a gente sempre trabalha no coberto, principalmente na nossa região tropical. Né? Antes de começar aqui, estava falando na live do TikTok que, sobre controle, né? A gente tem dificuldade em controlar mato, e essa época do ano, por exemplo, o mato cresce muito porque a gente tem chuvas muito intensas, né? Por mais que esse ano, pelo menos para nós aqui em Minas, o regime de chuva está interessante, né? Não está vindo aqueles dilúvios muito concentrados, mas são chuvas muito fortes. Se eu deixar o solo desprotegido, vai dar ruim. Então, assim, é melhor ter alguma cobertura, seja ela qual for, do que não ter nada de cobertura. Isso nós temos muitos dados para falar sobre isso, para dizer sobre isso. Tá? Toda a literatura de conservação do solo está aí para contrapor que solo limpo é mais vantajoso. Nunca é, tá bom? Então, primeira coisa, é sempre cobrir. Tentar coberto com as plantas espontâneas ou mato com umas plantas de cobertura, né, que a gente vai usar com ou sem fim econômico. Quando a gente maneja isso, né? Então vamos para as plantas quando eu coloco uma cobertura de fim econômico, que eu vou extrair alguma coisa, um fruto ou uma semente dela ali, e eu preciso pegar isso, né? Então, às vezes, se for uma semente, normalmente é no final do ciclo. Então, eu só vou manejar ela no final do ciclo. Então, eu preciso organizar, né, essa planta, essa logística da convivência da minha planta frutífera com a planta companheira, o consórcio dela, né? De uma forma que um não vai atrapalhar o outro, ou se for atrapalhar, atrapalha o consórcio, nunca a nossa planta frutífera, que ela é a planta principal que a gente tem na área, né? Não adianta eu ter frutífera e o consórcio ser o mais importante, tá? Ele é um suplemento, ele vai complementar a renda e vai ser uma estratégia de manejo para melhorar ainda mais minha frutífera. Então, quando eu tenho um viés econômico para a planta de cobertura ou para o mato que eu vou pôr lá no meio, a gente espera o fim do ciclo ou o momento de colheita, tá? E isso a gente tem de respeitar. Então, precisa ter uma harmonia entre os dois e vai funcionar. Quando eu trabalho com plantas de cobertura, eu plantei, né? Eu quero trabalhar ou mesmo a vegetação espontânea, principalmente quando ela é rica em gramíneas, principalmente braquiárias, né? Capim colonião, napier, capim elefante, não são boas plantas de entrelinha, bom mato para a gente ter em pomagens frutíferas, tá? Eles são muito vigorosos, eles vão ter uma competição muito forte, tanto em nutriente, água. Alguns relatos, né? Isso aí a gente precisa aprofundar um pouco a literatura, mas que eles podem ter alelopatia, então eles exudam substâncias aí que podem estar prejudicando o crescimento radicular da frutífera, então a gente não trabalha com eles, principalmente pelo grande poder de competição, tá? Eles vão abafar a nossa planta por luz, principalmente que eles crescem violentamente e muito rápido. Então não são plantas que a gente quer no pomar, perfeito? As outras plantas a gente vai manejar, tanto planta de cobertura como uma vegetação espontânea, a gente vai manejar de acordo com o fim que eu quero dela, né? Se é uma planta, se eu quero cobertura,
mais interessante, né, quando é possível, é eu manejar essa planta mais próximo da maturidade fisiológica do grão, da semente, ou seja, quando ela acumular mais matéria seca, porque a hora que eu manejar, essa palhada que eu vou gerar vai demorar muito para decompor, então ela vai cobrir, como ela cresce muito, ela já está cobrindo o solo enquanto ela está verde, e depois que eu trabalho ela, manejo, né, uma roçagem, uma rolagem, né, um acamamento dessa cobertura. Como ela vai ter muita matéria seca, ela demora para ser decomposta, né, tem muito carbono, vai proteger o solo por mais tempo. Isso é interessante. Mas eu posso querer outros fins para isso, né? Se eu quero ciclagem de nutriente, por exemplo, ou no pleno florescimento, a gente vai trabalhar, ou um pouquinho antes, tá? O pleno florescimento é onde a planta está absorvendo muito nutriente e ela não está tão lignificada, não está tão dura, né? Então ela vai decompor mais rápido e vai acelerar essa ciclagem. E aí eu obtenho esse fim. Ou se não, ela mais verdinha mesmo, mais tenra, né? Quando eu preciso de uma ação rápida, que ela decomponha rápido para devolver esse nutriente, ela bem verdinha. Não vai ser o máximo, mas já me coloca alguma coisa ali, tá? Por exemplo, se eu precisar trabalhar a porosidade, né? Isso, para quem escutou o podcast Plano de Cobertura lá nos primórdios, tá vendo muita coincidência, porque, lógico, se eu puder escolher o que eu vou ter na minha entrelinha é muito melhor, porque eu controlo, eu manejo. Mas eu consigo fazer um bom manejo eficiente das plantas espontâneas ali, de acordo com as espécies, né? Eu vou ter de catalogar elas. É importante a gente aprender a identificar as plantas. Hoje a gente tem vários aplicativos que são interessantes para isso, né? O próprio Google Lens, o Plantix, PlantSnap e outros que a gente identifica as plantas. E a gente consegue achar essas informações, né? Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar a melhoria do sistema radicular, né, da minha frutífera, uma melhoria das qualidades físicas do solo, né? Eu preciso fazer essa planta enraizar mais. Então, às vezes, eu deixar ela vegetar o máximo possível e depois eu fazer um rebrote vai ser interessante, tá? Ou só deixa crescer. Porque lembre, né? Toda planta tem uma relação íntima entre volume de copa e sistema radicular. Isso não muda para as plantas herbáceas, tá? Pode mudar, são as proporções. Então, eu preciso manejar. A planta espontânea, o mato, ele pode ser meu parceiro em relação a isso, né? Então eu vou manejar ele de acordo com isso, tá? Mas tá tudo bem, tem hora que eu não posso deixar tudo crescer, né? Pelo amor de Deus, vai abafar a planta frutífera. Então, primeira coisa, né, moçada? Manejo de mato, a gente tem algumas regras básicas, né? Quanto mais mato, melhor. Só que ele não pode atrapalhar a frutífera. Quando ele atrapalha ela fortemente, quando ele causa competição por água e nutrientes, mas principalmente competição luminosa. Feito, se ele começou a abafar a planta, ela não receber luz, é a pior competição que eu tenho dentro de um pomar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, qual que é a regra de ouro? Eu tenho minha planta frutífera, no pé dela, o ideal, na minha linha de plantio, o ideal que eu tenha palha. Cobertura sempre morta, seca. Então, eu vou manejar isso, nunca tem cobertura viva. E aí eu vou respeitar pelo menos meio metro de cada lado da minha planta com essa palhada. E a meio sempre verde. Então, eu fazendo isso, eu garanto sol, pelo menos no meio-dia, né? Essa planta vai receber um bom sol. Às vezes é importante eu ter proteção dela contra o sol da tarde, outros tipos de radiação, tá? À medida que a copa cresce, ou são plantas que não podem ter realmente nenhum nível de sombreamento, não toleram, a gente aumenta o raio, né? Então eu vou para 70 centímetros, 80 de cada lado, para que eu tenha uma área de mato e uma área que vai funcionar como uma janela para ela receber a luz. E aí eu trabalho normal. Enquanto isso, na entrelinha, quando possível, a gente sempre busca o máximo de matéria verde, né, que vai evitar virar matéria seca na área. Então, quanto maior, melhor. Qual que é a regrinha, né? Hoje a gente estava lá no setor de fruticultura, dos professores, claramente sou o que mais gosta de conviver com o mato, deixar, mas tudo tem limite, né? Então, eu tomo como base, né? Para mim, para as áreas, eu estou na fase de preparo de área e na fase de implantação de cultivo, estabelecimento de cultivo, então eu preciso trabalhar muito bem o meu solo, reestruturar para que meus experimentos venham de forma muito boa. Eu estou apostando no quê? No maior acúmulo de matéria seca possível, tanto na parte aérea como no sistema radicular. Então, para eu conseguir isso, eu tenho que deixar o mato crescer.
ou a planta de cobertura crescer o máximo possível para ela aprofundar essa raiz. Então, uma das minhas áreas de cultivo, eu tô com a área de... eu tô com o mato quase na altura do peito. Então, hoje eu cheguei para os nossos anjos lá, os nossos funcionários, falei, tá na hora de roçar. Eles falaram, sério mesmo, professor? Até que enfim, né? Já dá para esconder um lá dentro. Então, a gente tem os viés. Eu estou com outra área de implantação, que está passando um pouquinho da área de joelho, e eu estou vendo que já está prejudicando as videiras que estão lá. Então, eu vou manejar, tá? Então, a gente tem de ter essa observação fina da área para trabalhar, tá? As regrinhas de bolso, né? O tatu gosta muito de usar o nosso corpo. Quando possível, no mínimo até o umbigo, espera ela chegar à altura da planta, à altura média da área no umbigo, aí você roça, você vai ter matéria, mato suficiente para ter cobertura, né? E aí parte dessa cobertura de preferência 80% no pé da sua planta de interesse, na linha, e 20% continua para ajudar a ciclagem, tá? Quando eu não posso, ou a planta é pequena, não tolera muito sombreamento, a gente vai trabalhar na altura do joelho. Chegou na altura do joelho, roça, perfeito? Ou quando eu preciso manejar, mas a gente tem que ter esse cuidado, moçada, de deixar com que a planta crie volume, perfeito? Se ela não criar volume, a gente vai só enfraquecer a planta que está ali, ou eu vou ter de acelerar, aumentar a densidade de semente, semear com mais frequência. Então, são algumas jogadinhas interessantes. Outra forma de controlar, manejar o mato, né? A gente pode lançar mão de herbicidas, né? Eu sou muito fã da roçadora ecológica, mas em algum momento, dependendo do sistema de cultivo que a gente está, o herbicida é uma ferramenta fantástica. Lógico, sistemas orgânicos nem pensar, mas só com a palha a gente vai resolvendo, e talvez uma catação de mato na linha, que com bons volumes de palha não cresce mato na linha de jeito nenhum. Mas às vezes sistemas maiores, que realmente a gente não tem condição de botar alguém puxando mato, o herbicida vai ajudar, tanto pré como pós, e a gente tem de posicionar eles de uma forma mais interessante, ok? Pode ajudar, mas de preferência nunca jogar herbicida na entrelinha. A entrelinha é sempre verde, sempre vegetando. Para quê? Para que eu tenha uma boa renovação dessa matéria orgânica. O ideal dos mundos seria o quê? De 3 a 4 roçadas ano, moçada. Então eu vou fazer uma roçada no início da estação chuvosa para estimular, né? Quando eu podo, lembra dos episódios de poda. Quando eu podo, eu estimulo o vigor. Então começou as primeiras chuvas, pega aquele mato velho e seco que está ali, a gente vai dar uma roçadinha para quê? Para estimular ele crescer. Após isso, durante o verão, a gente faz mais 1, 2 roçadas, deixa aí no verão, deixa o volume vir, deixa crescer à vontade, tá? Lógico, respeitando, não deixando sombrear, essas coisas que a gente já falou para trás, e faz 1, 2 roçadas com um volume muito alto de matéria seca, para a gente já criar essa condição. E agora, né, já passou o final de fevereiro, janeiro a gente está no final de fevereiro, vale a pena a gente dar a terceira roçada, né? Que é uma roçada que a gente vai dar aquele vrum final e depois a gente deixa essa planta crescer, tá? Normalmente não vai precisar roçar de novo se eu fizer uma roçada agora no final de fevereiro e início de março, que ela vai crescer e vai estabilizar numa altura pequena. E no caso, para quem trabalha com braquiárias na entrelinha, ou a vegetação espontânea predomina a braquiária, esse período agora de crescimento normalmente é quando ela vai pendoar, vai formar sementes. Isso é muito bom a gente deixar a braquiária fazer isso, porque ela vai aprofundar a raiz nesse processo, porque ela vai precisar acumular muita matéria seca, e ela vai semear, né? Vai aumentar o banco de sementes com a braquiária. Isso para nós ajuda demais a ter uma área 100% coberta, tá? Então a gente vai fazer esse manejo. Se tiver uma área infestada de tiririca, alguma outra planta daninha, né, uma planta espontânea, que a gente vai ter problema fitossanitário no futuro, a gente roça um pouquinho mais, não deixa ela sementear, lógico, né? Lembra que a área é nossa amiga. E algumas outras plantas de cobertura também, né? Nabo forrageiro, deixa semear. Trigo morisco, deixa aumentar o banco de semente, que eles vão estar ajudando a gente sempre, tá ok? Então, jovem, o manejo é mais ou menos esse, 3 roçadas. Se eu roçar agora e vier muita chuva ainda e a planta crescer, eu posso fazer uma roçada mais alta, tá? É uma coisa importante, ou uma rolagem, né? O ideal, em vez de fazer a 4ª roçada, a gente fazer uma rolagem, um acamamento dessa matéria. Principalmente as gramíneas, algumas leguminosas,
quando ela está no gramínea, no grão leitoso para o emborrachamento, e as leguminosas quando ela começou a formação da vagem, né, que ela já começa a lignificar o talo, eu consigo tombar elas de uma forma que elas não vão levantar. Então, esteticamente vai ficar feio, mas o capim vai ficar baixo, acamado, continua vegetando e protegendo a área ali, sem ganhar volume para cima, né? Tem as frutas de outono agora, a gente não pode sombrear. Fechou? Então, jovem, algumas diquinhas de controle de mato. Recapitulando, né? A gente tem algumas formas de manejar. Pode ser planta espontânea, coisa plantada, perfeito, que a gente vai trabalhar, coisa de viés econômico, né? Nessa época ainda está na janela das abóboras, melancias aí, dá para plantar, vale a pena. E a gente vai trabalhar a fitomassa de forma que eu vou ter um objetivo pré-definido com ela, cobertura, ciclagem de nutriente, aumento do sistema radicular. Então, para cada isso eu tenho um ponto, que o Tatu falou lá para trás. E eu vou sempre trabalhar com de 3 a 4 momentos de manejo desse mato, dessa entrelinha aí, né? Então, um primeiro no início das chuvas, para estimular o crescimento. De 1 a 2 durante o período da chuva, que é onde a gente vai estimular o crescimento forte disso aí, vou deixar essa planta acumular muita matéria seca no solo. E um quarto momento, ou terceiro, vai depender ali, que eu vou só manejar ela para fazer um acamamento para preparar ela para o outono e inverno. Show? Jovem, é isso aí. Não deixe de seguir o Tatu nas redes sociais, Instagram e TikTok, com maior frequência de postagem. As outras nós tá lá, dando um aí que às vezes eu respondo, fechou? E não deixe de compartilhar esse episódio com os amiguinhos, porque ainda não deu 5 estrelinhas lá pro Tatu no Spotify ou outro agregador. Por favor, que isso ajuda bastante, fechou? No mais, um abraço e até semana que vem.